Ainda não sabe como funciona a mão do demônio? Vem comigo que eu vou ensinar tudo sobre o novo metagame do League of Legends. A primeira coisa que a gente precisa aprender são sobre as cartas que a gente vai usar. A gente tem 13 tipos de cartas diferentes. Cada carta vem com uma numeração ou uma marcação ali específica, né? Indo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um traço, dois traços, três traços e 0. Se você fizer uma comparação rápida, é como as cartas de baralho. A gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valete, rainha, rei e ás. E assim como no baralho, a mão do demônio tem 4 naipes, sendo 2 vermelhos e 2 pretos. A diferença aqui é que cada uma dessas cartas, elas dão um dano extra. A 2 dá mais 2 de dano extra, a 6 dá mais 6 de dano extra, a 10 dá mais 10 de dano extra, o 1 traço, 2 traços, 3 traços também dão mais 10 de dano, e a de 0 dá mais 11 de dano extra. Mas como assim dano extra? É bem simples. A gente tem 10 formas de ataque dentro do jogo. 10 formas de poder atacar o inimigo. Por exemplo, se você usar só uma carta para atacar, você selecionou essa carta e mandou ela atacar, você está usando o ataque solo. Ele tem 10 de dano base. Nesse exemplo aqui, ele iria ter mais 11, porque é a carta 0, né? Então ela dá 11 de dano extra. Então 10 mais 11 dá 21 de dano no inimigo. Na Díade, são 20 de dano base. Então você pegaria 20 de dano base, mais 8 de uma carta, mais 8 de outra carta, que daria 36 de dano. No caso, o ataque Díade é um ataque que você tem duas cartas iguais, com naipes diferentes. A gente também tem o conjunto de Díade, que são duas Díades, é bem autoexplicativo, que são duas cartas iguais, mais duas cartas iguais. Depois eu vou explicar o porquê tem essa diferença entre Díade e o conjunto Díade. A gente também tem a Tríade, que tem 80 de dano base, e aí mais os pontos extras de cada uma das cartas que você jogar. Para você fazer uma Tríade, é só você ter 3 cartas iguais com naipes diferentes. A Marcha, ela tem 100 de dano base, mais o dano extra de cada uma das cartas. Para você usar o ataque Marcha, você precisa fazer uma ordem sequencial independente dos naipes. Então, se você fizer 2, 3, 4, 5, 6, você vai conseguir fazer uma marcha. 5, 6, 7, 8, 9, você consegue fazer uma marcha. Tendo um sequencial sem os naipes estarem repetidos, é a marcha. Você também tem o ataque Horda, que é só você ter 5 naipes iguais. Você, independente das cartas, se é 2, 7, 22, sei lá, tanto faz, você tem 5 naipes iguais, você pode dar um dano da Horda, que são 125 de dano base, mais o dano extra de cada uma das cartas. Também tem o Grande Exército, que é só uma união do Tríade e de um Díade. O Tétrade, assim como Díade e Tríade, é bem fácil de entender, né? São 4 cartas iguais. A Horda Operante, ela tem 600 de dano base. E ao contrário da Marcha, né? Você tem que fazer o sequencial de números, mas na Horda Operante você precisa que todos os naipes sejam iguais. E a Mão do Demônio, que é o ataque mais forte, você precisa das cartas mais fortes, que seriam a 10, um traço, dois traços, três traços e o 0, e todos eles com o mesmo naipe, para você dar 2000 de dano base, mais os danos extras de cada uma dessas cartas. Mas como é que ataca, finalmente? Né? Como é que funciona esse ataque? É muito simples. Depois que você entende, fica muito fácil. Você vai clicar na carta que você quer. Quando você clicar nela, você vai clicar aqui no atacar. Pronto. A sua carta atacou. Mas você vê que aqui, ó, ele deu 12 de dano. Por que ele deu 12 de dano? Porque ele era solo, eu usei uma carta só, então eu usei o ataque solo. E usei essa carta aqui que é 2, que dá mais 2 de dano. Por isso, deu 12 de dano. Uma coisa que é também importante relembrar aqui, né? Que você pode selecionar até 5 cartas. Nesse caso aqui, eu conseguiria fazer um conjunto Díade. Porque tem 2 cartas iguais ali do 5 e 2 cartas ali do 6. Só que o ideal nesse caso é que eu não use aquela quinta carta. Porque senão a carta simplesmente vai ser eliminada. Por exemplo, aqui eu tenho uma Tríade. Se eu usar essa Tríade só por atacar, ela vai dar os 110 de dano. Se eu selecionar mais 2 aleatórias, eles não vão fazer parte do ataque. O ataque Tríade são 3 cartas iguais. Então, qualquer outra carta que eu tentar colocar que não seja tão forte quanto a Tríade, ele sempre vai escolher o ataque mais forte da mão que você escolheu. Se nesse caso aqui a Tríade é o ataque mais forte, então, quando eu atacar, eu vou simplesmente perder aquelas outras 2 cartas. Eu vou descartar elas assim, tipo, em vão. E vai dar o ataque normal dos 110, porque é 80 da Tríade, mais 10 da carta dos 2 traços,
mais 10 e mais 10. E sobre o HUD do jogo, né, tipo, os elementos que tem durante a partida do jogo, a gente tem nossas cartas que ficam aqui na mesa. E aqui no cantinho a gente tem um botão que a gente pode deixar as cartas organizadas por menor até maior, questão de número. Ou a gente pode separar elas pelos naipes. Aqui está nosso inimigo. No canto inferior direito fica a vida atual dele. E no inferior esquerdo fica o dano de ataque dele. Ele vai atacar toda vez que essa moedinha aqui chegar no 0. E essa moedinha, ela vai diminuir toda vez que você atacar. Quando você apertar o botão de atacar, ela vai girar. Por isso que caso você tenha duas díades, é melhor você atacar de uma vez só, usando o conjunto díade, do que você atacar com a díade e na outra partida atacar com outra díade. Porque significa que a moeda vai girar duas vezes, então está mais perto do inimigo poder lhe atacar. A gente também tem um botão de descarte, que é para você selecionar de 1 até 5 cartas para descartar elas, eliminar elas e pegar do deck novas cartas. Esse tipo de ação não faz a moeda do inimigo girar, é só quando você ataca. Então, para você organizar melhor sua mão, você pode descartar algumas cartas e pegar novas do baralho. O baralho ele é esse aqui no canto esquerdo. Se você clicar no baralho, você vai abrir essa nova janela que vai mostrar quantas cartas você ainda tem no baralho. Nesse caso aqui está 44 de 52 porque 8 cartas estão na minha mão, né? Estão ali na mesa. Aqui tem os naipes que ainda estão disponíveis e aqui ficam os tipos. Eu tenho 32 cartas de numerais de 2 a 10 e tenho 12 de comando, que são esses de 1, 2, 3 e 0. São tipo as mais fortes. E quando você terminar de visualizar aqui seu deck, você deve clicar aqui no voltar. Não clique no xizinho ali em cima não, ele só vai minimizar o jogo. E aí quando você abrir de novo, você vai voltar para cá. Para você voltar para o jogo em si, tem que clicar no botão voltar. Voltando aqui, a gente também tem um manual de apoio ao jogador. Nesse manual, quando você clica nele, ele vai abrir essa nova janela que vai justamente mostrar todos os tipos de ataque que a gente tem. Tem o solo, díade, conjunto díade e afins. Também mostra o dano base de cada um e a quantidade de vezes que você já utilizou esse tipo de ataque. A gente também tem aqui no manual de apoio os sigilos. Os sigilos, quando você clica aqui, você vai poder ver todos os sigilos que você tem disponíveis. Para poder ver mais, é só você clicar aqui na setinha que ele vai girando e você vai analisando quais são os que você já tem. E aonde é que ficam esses sigilos no final das contas? Quando você compra eles, eles vão ficar aqui nessa lateral. E cada um vai ter um efeito específico. A gente tem 5 tipos. A gente tem o de ataque, que normalmente buffa os danos de certos naipes. Eles buffam dano de certos tipos de ataque. Buffam de acordo com certas circunstâncias. A gente tem o defesa, que diminui o dano recebido. E também tem os que podem curar até 40% da vida perdida. Tanto utilidade quanto outros, eles modificam alguma regra. E tem o de economia, que ele gera moedas de acordo com certas circunstâncias. E como é que a gente usa finalmente o sigilo, né? Como é que a gente bota ele dentro dessa caixinha? Quando a gente finaliza o primeiro inimigo, a gente vai ter o mapa. Nesse mapa aqui, a gente vai ter esse símbolo que representa a loja. Vai abrir essa janela aqui. Nessa janela vão ter 3 sigilos que você vai poder comprar utilizando esse dinheiro. Esse você consegue ao finalizar cada inimigo. Caso você não queira nenhum dos 3, você pode gastar uma quantidade de moeda, normalmente uma moeda, para poder rotacionar e ter novos sigilos. Quando você clicar na moeda ali, você automaticamente já comprou. Agora tome cuidado, porque quando você comprar, você pode até revender o sigilo, mas ele vai vender por 2 moedas. Ele não vai vender pela mesma quantidade que você comprou. Vai ser sempre 2 moedas. Então tome muito cuidado, porque se você comprou o sigilo errado, não tem como voltar. Depois que você já comprou as que você podia comprar, você vai clicar no botão continuar. Mas tome muito cuidado, que no momento que você clicar continuar, se você não comprou sigilo nenhum e apertou o botão continuar, você não tem como voltar nessa loja. Você vai ter que andar mais um pouco no mapa até encontrar uma nova loja para poder comprar. Então tome cuidado, apertou continuar, ele vai voltar para o mapa. Também há sigilos raros, que eles ficam escondidos, que vocês podem ter visto lá na aba de sigilo. Para habilitar elas é muito simples, é só jogar LOL. Você vai jogando LOL, no final da partida você pode receber ou não. Para poder você ter mais chances de conseguir, o ideal é que você jogue a arena, porque você tem 30% de chance a mais de conseguir sigilos. E quando você termina a partida, você vai receber a notificaçãozinha lá que você habilitou um novo sigilo. Voltando aqui ao mapa, a gente tem o ícone da lojinha, como eu já mostrei para vocês. Tem o ícone de acampamento, ele recupera 40% da vida perdida. Então, se você tiver perdido muita vida, vai recuperar bastante. Se você perdeu pouca vida, vai recuperar pouco.
mas aqui ele sempre vai recuperar um pouco de vida. A gente também tem essas patinhas pequenas, que são os inimigos normais. Essas patas maiores, que são inimigos mais fortes, mas que também dão mais recompensa. E temos o chefão do mapa. Quando você vencer o chefão do mapa, você vai para o próximo mapa. Esse aqui e esse aqui. Quando você finalizar o último boss, vai aparecer a mensagem "Valeu por jogar" e você terminou o modo história. Além do modo história, a gente tem o modo difícil e demônio. Só que para você conseguir ter acesso ao modo difícil, você tem que concluir o modo história e conseguir 8 sigilos. E como é que consegue sigilo? Jogando League of Legends. E se jogar arena, ganha mais rápido. Para ir para o modo demônio, você precisa concluir o modo difícil e ter 16 sigilos. E aí você vai poder jogar todos eles. E para que fazer esses outros? Porque a gente tem recompensas também. Se você completar o modo história, você ganha um emote e experiência para o passe. Se você completar o modo difícil, você ganha o ícone da LeBlanc mais experiência do passe. Se você concluir o modo demônio, você consegue o título Mão do Demônio e também mais experiência do passe. E a gente tem essa quarta aqui, que é você habilitar os 24 sigilos raros, que é você só jogar o jogo, e você ganha esse ícone mais experiência do passe. No mais, é isso, não tem muito segredo. Depois que você consegue compreender um pouco mais os combos, como fazer as cartas darem mais dano e afins, você consegue completar muito mais fácil o jogo. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, podem falar comigo no Twitter ou no Instagram que eu respondo. E se for o caso, eu crio uma parte 2 aqui para tirar dúvidas que apareceram, que vocês deixaram aqui embaixo. No mais, é isso. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho. Um beijo para todos. Valeu, falou!